Uma obra que teve um papel fundamental na medicina moderna, que revolucionou o transporte do planeta inteiro e que foi responsável pela criação de um novo país. No episódio de hoje, da História das Estruturas, você verá o que foi considerado e ainda é um dos maiores desafios para a engenharia no mundo, o Canal do Panamá. Então, já deixa o like e se inscreve no canal, porque essa história é mais do que épica. No nosso dia a dia, não paramos para pensar que quase todos os produtos que usamos fazem uma viagem gigantesca para chegar até nós. Como, por exemplo, o celular que você está usando para me assistir nesse momento. A nossa vida, sem os meios de transporte que levam e trazem produtos e matérias-primas, seria muito mais complicada. Esses transportes são literalmente o motor do planeta. Isso não é uma tarefa fácil, porém, já foi muito pior. Antes de 1914, um navio que quisesse transportar uma carga da costa do Atlântico dos Estados Unidos para a Ásia, por exemplo, teria que circundar toda a América do Sul. Uma viagem de vários dias com mais de 17 mil quilômetros, além de ser extremamente perigosa e muito cara. Por isso, a ideia de construir um canal que facilitasse esse transporte por muito tempo foi cogitada. O primeiro registro dessa ideia surgiu ainda no século XVI, por um explorador chamado Vasco Nunes. O lugar mais fácil para realizar tal feito seria o Istmo do Panamá, uma estreita parcela de terra que liga as Américas do Norte e do Sul. Por mais estreita que possa parecer no mapa mundi, essa pequena parcela de terra tem o equivalente a 80 quilômetros de largura. Ou seja, fazer um canal escavando todo esse trecho não seria uma tarefa nada fácil. Mesmo assim, o empreendedor francês Ferdinand Lesseps aceitou o desafio. Vindo de um enorme êxito na construção de outro famoso canal no Egito 9 anos antes, se sentiu encorajado a assumir o projeto em 1878, conseguindo todas as permissões do governo colombiano, que à época era a dona da região. Ele tinha a ideia de escavar um canal simples, ligando os dois oceanos. Porém, ao dar início às obras, se deparou com diversos desafios pelos quais nunca havia passado. O maior deles eram as doenças tropicais, como a malária e febre amarela, que tirou a vida de 20 mil trabalhadores franceses. Além disso, o projeto de Ferdinand era incompleto e não considerava um importante rio da região, o rio Chagres, responsável pelo abastecimento de milhares de habitantes das cidades próximas. Caso o projeto fosse realmente realizado, seria feita a total drenagem do rio, o que seria um enorme desastre. Depois de alguns anos lutando pelo projeto, através de deslizamentos de terra, chuvas torrenciais e até um terremoto, que até hoje é considerado o maior a atingir a região, Ferdinand abandona sua ambiciosa ideia, abrindo falência da sua empresa em 1889. Mas a ideia de fazer o canal não foi esquecida. Porém, era necessário um investimento muito acima do que qualquer empresa poderia empregar. Foi então que o presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, enxergou o projeto como uma importante medida econômica e estratégia para os Estados Unidos. Em 1903, então, foi assinado o Tratado de Rai-Herán, entre a Colômbia e os Estados Unidos. Porém, o Senado colombiano aprovou o tratado, colocando a perder anos de estudos e de convergências políticas. Porém, numa medida considerada polêmica para a época, os Estados Unidos incentivou os rebeldes panamenhos que exigissem a independência da Colômbia, onde os Estados Unidos apoiariam com todas as suas forças bélicas para que isso acontecesse. O medo de uma possível guerra contra os norte-americanos forçou a Colômbia a declarar a independência do Panamá.
em 3 de novembro de 1903, poucos meses após o tratado ter sido negado. Como retribuição, o mais novo país panamenho permitiu que os Estados Unidos iniciassem os projetos do canal. O engenheiro responsável pelo projeto foi John Stevens, que apesar de nunca ter feito um canal antes, fez importantes avanços. Antes de iniciar qualquer tipo de escavação, ele quis primeiro erradicar as doenças no canteiro de obras, pois o histórico de morte de trabalhadores poderia colocar em risco o projeto antes mesmo de começar. Foi então que incentivou alguns estudos para descobrir o que causava as infecções por malária e febre amarela. Nessa época, não se sabia que os mosquitos eram os principais vetores dessas doenças. Foi então que o médico cubano Juan Carlos Finlay, através de estudos, descobriu que eram transmitidos por esses mosquitos, tornando o tratamento mais fácil, além de permitir a geração de planos sanitários com o objetivo de erradicar a doença, o que foi alcançado com sucesso em 1905. Uma vez vencido esse desafio, agora os engenheiros podiam se concentrar para o principal objetivo. O projeto, diferente da ideia francesa, era ao invés de escavar um canal simples, construir uma espécie de elevador aquático, chamado de eclusa. Essa ideia era muito mais eficaz, pois o tempo de execução seria muito menor, pois não era necessário escavar todo o trajeto dos navios. Mas para fazer ele funcionar, era necessário resolver dois problemas. O primeiro era justamente elevar o nível d'água, para gerar um leito navegável pelos enormes navios. O segundo problema era o rio Chagres, que a essa altura era ainda mais importante para a região. A solução para isso foi construir uma enorme represa, que além de isolar a água doce responsável pelo abastecimento, ainda permitiria um leito navegável para os navios. Esse, com toda certeza, foi um dos maiores desafios, pois essa seria a maior represa já construída. Além de fornecer a água para o sistema de elevação, ainda poderia fornecer a energia elétrica para todo o funcionamento dos sistemas, sendo totalmente autossuficiente. A barragem deu a origem a um enorme lago artificial conhecido como Lago Gatun. Com essa ideia em mente, foi iniciado as escavações do trecho de terra que ainda precisaria ser extraído para a instalação das eclusas. Mesmo com a diminuição de 2/3 do volume de escavação, ele ainda foi 4 vezes maior do que o planejado no projeto inicial. Foram executadas um total de 6 eclusas, 3 do lado Atlântico e 3 do lado Pacífico, tendo uma altura de elevação de 26 metros. As eclusas eram executadas com paredes em concreto armado com mais de 10 metros de espessura. O comprimento das eclusas são de 300 metros com uma largura de aproximadamente 33 metros. As comportas, responsáveis pela contenção de água do sistema de elevação, eram compostas por duas partes, com 20 metros de largura por 20 metros de altura, com mais de 2 metros de espessura. Feitas inteiramente em aço, pesando mais de 700 toneladas cada. Porém, eram controladas apenas por um motor de 56 kW. A água era bombeada e drenada por um sistema complexo de tubos, elevando ou rebaixando os navios, possibilitando o acesso nos dois sentidos. Os navios eram guiados por locomotivas de ambos os lados, para que assim não batessem nas paredes das eclusas. Qualquer choque dos navios podia rasgar o casco, e como muitos dos navios são cargueiros de petróleo, isso poderia gerar um enorme problema ambiental, além de interromper totalmente os trabalhos no canal. Por isso, no Canal do Panamá é o único lugar no planeta onde o capitão de um navio deve passar o comando da embarcação, pois somente um profissional especializado com pelo menos 5 anos de treinamento é permitido a manobrar a embarcação dentro do canal. O canal cobra uma taxa de cada navio que passa por ele. Os valores podem chegar até $400 mil.
O valor é baseado no tamanho da embarcação. O menor valor já cobrado para a travessia do canal foi de 36 centavos de dólar. Esse valor foi pago pelo nadador Richard Halliburton, que atravessou o canal a nado em 1928. Anualmente, mais de 15 mil embarcações atravessam o canal. Travessia essa que pode demorar até 30 horas dependendo do porte da embarcação. Inaugurada em 1914, teve um custo aproximado de 400 milhões de dólares. 43 mil operários trabalharam durante o pico de maior movimentação da obra e demorou 30 anos para ser finalizada. Mas, infelizmente, quase 30 mil pessoas perderam a vida durante a sua construção. Esse sim que é o maior custo dessa obra. Durante os seus primeiros anos de uso, jamais imaginaríamos que um dia as suas dimensões seriam ultrapassadas por um navio, até porque, por muito tempo, as dimensões das eclusas do Panamá ditaram as regras na fabricação de navios, gerando até um termo próprio, onde todos os navios com dimensões próximas às dimensões máximas do canal eram chamados de Panamax. Porém, o dia mais temido pelo canal chegou. No início da década, começaram a surgir navios com dimensões superiores ao máximo suportado pelo canal, que eram de 32 metros de largura e 270 metros de comprimento. Porém, a fabricação de navios com dimensões próximas a 400 metros de comprimento e 50 metros de largura começaram a ficar cada vez mais comuns. Sendo assim, entre 2007 e 2016, foi executado um ambicioso plano de expansão, que agora comporta os maiores navios do planeta. A expansão foi um projeto tão ou até mais complexo do que o original, pois suas dimensões são muito superiores e só foram possíveis graças aos esforços entre nações e a tecnologia moderna. A Sociedade Americana de Engenheiros Civis colocou o Canal do Panamá como uma das 7 maravilhas do mundo moderno, uma lista alternativa que coloca as melhores e maiores obras da construção civil atual, cuja usina hidrelétrica de Itaipu também faz parte. Sem sombra de dúvidas, o Canal do Panamá é um dos maiores desafios já vencidos pela engenharia, o que mostra que a capacidade humana é quase ilimitada. Mas me digam aí nos comentários o que vocês acham dessa estrutura com mais de 106 anos de história. E o que você quer ver nos próximos episódios da série História das Estruturas.